Vamos aqui ter esse espaço que vai nos trazer mais alguma coisa que precisamos conhecer, saber, para conviver. Porque a nossa vida é isso aí, um relacionamento a cada instante, né? Conhecemos pessoas diferentes a cada instante, e essa palavrinha que nós carregamos conosco e passamos para o nosso aluno, que é a palavrinha respeito, isso é o que mais precisamos buscar e conhecer. Então, o Betel está aqui, de casa aberta, desde que começou o ano. Nós estamos recebendo pessoas que estão nos preparando, que dizem, você está pronta nada. Nem com tanta formação que você tem, nem com a quantidade de idade que você tem, você ainda não está pronta. Sabe por quê? Porque cada dia tem mais uma coisa nova. E essa coisa nova você tem que aprender para poder crescer, conviver, relacionar, dividir com as pessoas, né? Então nós estamos aqui felizes com esse grupo. Vamos dar oportunidade agora, vocês vão falar, olha que galerinha que está aqui, ó, sedenta de um pouquinho mais. E eu também estou, tá? Sejam bem-vindos. Esse é o Centro Educacional Betel, em nome de toda a direção, que vai chegando um pouquinho, treinar outro, mas nós falamos também porque eles nos prepararam para isso aqui, tá bom? Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, nós do Grupo EQT queremos agradecer a Deus por esse dia, por estarmos vivos, com saúde. Mais um ano se inicia e queremos agradecer a Ana por esse convite, porque nós que fazemos parte do Espaço Cultural Grupo EQT já temos aí um tempinho de estrada. Ao longo dessa manhã vocês vão nos conhecer, saber por que nós estamos aqui. E assim, é muito gratificante para nós ter a oportunidade de estar numa escola como essa, Betel, para falar sobre a importância da educação antirracista. Não é um tema novo, é um tema que é lei. E aí nós temos aqui o nosso grupo, Jorge Dal, que é o diretor, fundador do Espaço Cultural do EQT. Temos a Fátima, que é psicopedagoga do espaço. Temos a Mariana, que é a pessoa ativa, responsável pelo setor juventude, é a pessoa ativista, a pessoa responsável pelas nossas mídias sociais. Temos o Carlos Fernandes Dias, que é o nosso administrador, é o nosso motorista. Temos o Júlio Sagaz, que é a pessoa responsável pela questão cultural, responsável pelo movimento hip hop, e temos outras pessoas no grupo, e tem eu que sou a psicóloga do espaço, que lá nesse espaço nós temos uma biblioteca étnico-racial, temos atendimento de psicopedagogia e de psicologia, e depois, conforme a gente for conversando, porque não é uma palestra, nós não sabemos mais do que vocês, nós apenas estamos aqui para a gente poder trocar informações sobre essas questões de educação antirracista, sobre questões de discriminação, de preconceito. Então a gente vai conversar, vocês fiquem bastante à vontade para fazer as considerações de vocês também, tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Pedi o Guilherme para projetar o vídeo, por gentileza, da lei. Ao longo dos anos, alguns marcos foram importantes no processo de implementação de uma educação antirracista no Brasil. No ano de 1988, após manifestações dos 100 anos da abolição, foi criada a Fundação Palmares, importante na preservação dos valores culturais, sociais e econômicos da influência negra na sociedade brasileira. Em 1995, aconteceu a primeira Marcha Zumbi contra o racismo, pela cidadania e pela vida, com reivindicações entregues à presidência da República. Em 2001, foi realizada a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban, na África do Sul, onde os representantes brasileiros costuraram uma resolução para que a educação ocupasse papel central nas políticas contra o racismo.
Após luta do movimento negro, em 9 de janeiro de 2003 foi sancionada a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular da educação básica e da formação docente. Em 2008, a LDB é novamente alterada pela Lei 11.645, que incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena. Recentemente, em 2014, o Plano Nacional da Educação estabeleceu metas e prazos para que os currículos da educação básica e dos cursos de pedagogia e licenciaturas promovam o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Porém, 20 anos se passaram e a lei não foi implementada de forma efetiva. Nossa história precisa ser valorizada. Sem respeito à memória, não há mudança. É novidade para alguém a questão da Lei 10.639? Alguém ainda não tinha ouvido falar? Ou alguém já trabalha de alguma forma conteúdos voltados para a questão étnico-racial? Então, agora, convidamos o Jorge para poder falar sobre a questão da implementação da lei. Jorge é historiador. Pode vir aqui, por favor. Então, bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer aqui o Espaço Cultural Ponta Quintê poder voltar aqui a essa tão conceituada casa escolar. E para falar de uma temática que, de uma certa forma, ainda é muito difícil de lidar, que é a questão étnico-racial. E principalmente, a gente vai falar direto agora sobre uma lei que já tem 2 décadas. Uma lei que, de uma certa forma, num país igual ao nosso, a gente pode dizer, como outras leis, não pegou. Agora, por que não pegou? Como a Deise no início perguntou, se vocês já conheciam a lei 10.639/03. Alguém aqui já conhecia? Legal, alguém salvou. Alguém aqui já implementou em sua sala de aula os conteúdos de uma educação antirracista? Muito bom. E aí eu pergunto a vocês, por que essa lei? Vocês acham necessidade de ter essa lei? Tem importância? Legal, isso é bom. Então, já temos alguém que diz, por que a gente pode dizer que é importante essa lei? Se vocês observaram, o filme foi curto, mas ele foi pontual, ele pegou alguns dados. Então, todas essas manifestações que a gente vê e provocações são oriundas do movimento social negro. O movimento social negro, em sua trajetória, ele vem sempre na contramão de um país, de uma cultura racista, fazendo não só as denúncias, como também as provocações para que haja uma mudança. E vocês podem estar se perguntando o que tem a escola a ver com a questão racial, Porque a escola, ela podemos dizer, um celeiro e é um celeiro, tá? Podemos dizer, então, repetindo, que a escola é o ajuntamento de várias culturas, Por que eu digo várias culturas? Porque cada familiar, que é o nosso primeiro seio educacional, ensina, educa de uma maneira. E a escola, ela abraça todas essas culturas. E o movimento negro, na década de 80, começa a perceber que uma das ferramentas primordiais para o enfrentamento ao racismo é a educação. Então, como fazer para que essa educação seja não voltada totalmente com exclusividade para a cultura negra, mas que ela seja incluso, Porque todos aqui, eu acredito que sabem que a nossa base étnico-racial é branco, índio e negro, não é isso? E como é que eles estão representados dentro da nossa esfera de poder, da nossa sociedade como um todo? Eles estão bem representados?
há uma igualdade ou há uma equidade entre essas três etnias? Não, então se faz presente com que a nossa educação ela também passe a trabalhar todas essas etnias de forma igual, ou pelo menos próxima, né? Porque eu fiz História, e no meu curso de História eu não vi nada sobre a questão da cultura negra e África. Por que será? O que vocês acham? Por que será? Que a gente não tem na nossa grade curricular a discussão, né, nas nossas grades, a implementação da cultura negra. É porque a gente vive numa sociedade racista. Então eles vão fazer de tudo para que uma etnia, quando ela é apagada, ou ela não é falada, ou não é lembrada, ela é esquecida. E a gente pode pegar, assim, fazer um panorama rápido, desde a vinda do africano, né, para o Brasil, das formas mais perversas possíveis, até a abolição da escravatura. O que o negro ganhou num país igual ao nosso? Só o chicote. Aí vem a abolição. Da abolição até a nossa Constituinte de 1980, o que a gente ganhou? O deixa para lá, ou algumas teorias de embranquecimento, ou apaga essa cultura, e aí vem o movimento negro percebendo dessas nuances e faz essa provocação onde, na época, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva abraça a implementação da lei, mas já faz 2 décadas. Então nós do Instituto do Espaço Cultural Punta Quintê, tem essa imensa satisfação de poder dividir com vocês, fazer com que vocês percebam a importância da gente discutir a temática racial. Até porque em nossa sala de aulas, vocês podem observar que tem uma grande quantidade de negros e negras. E como é que a gente lida com o racismo que também existe dentro das salas de aula? Como é que a gente faz para tratar com esse tema? Hoje nós não podemos mais usar a desculpa de outrora, né? Há 20 anos atrás, alguns dos nossos professores falaram qual é a biografia que a gente vai usar. Hoje nós já temos. Hoje a gente já não pode ter essa questão como desculpa. Livros é o que mais tem. Nós temos vários autores e autores negros falando da nossa própria história, porque precisa ser recontada. Outra pergunta que eu faço para vocês: alguém conhece aqui a história do Egito? Ou já ouviu? O Egito, a gente lembra das mumificações, né? Das pirâmides. É a cultura da história antiga mais relevante do mundo. Até pouco tempo atrás se falava que o Egito se situava no Oriente Médio. Para que isso? Para negar uma cultura que é negra. Será que a história nossa começou com as grandes navegações, praticamente no século XIV e XV, em 1500, com as grandes Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo? Não. Então, praticamente, nós precisamos falar da nossa cultura negra, justamente para fazer com que as nossas crianças percebam o quanto é belo, o quanto é bonito e o quanto é inteligente também o povo negro. Machado de Assis, negro, né, um dos nossos maiores catedráticos brasileiros, toda vez quando se fala em Machado de Assis, a figura que reportam ele é de um homem branco. A gente aqui, muitas das vezes, vai para o Leblon, né, para a Zona Sul, a gente passa por 2, praticamente, viadutos não elevados, né, túnel, e eles são feitos por quem? André Rebouça. Ninguém fala. Uma educação antirracista é a gente poder contar, ou talvez recontar, uma história de um povo que não são descendentes só de escravizados, são descendentes de reis e rainhas,
de Zumbi dos Palmares, de Gangazumba, Apotilene. São várias personalidades negras que nós precisamos trazer para a nossa sala de aula. Porque para uma criança, o mais importante para ela naquele momento é poder ela ter se sentir igual, fazendo não só uma leitura, né, como também a gente vê no nosso universo televisivo, que a figura do negro é sempre colocada em segundo plano ou uma pessoa desfamiliarizada. A educação antirracista, ela vai fazer com que a gente perceba que nada que acontece na nossa sociedade, onde as estatísticas da negatividade estão sempre o negro em sua grande maioria. Uma educação antirracista vai contribuir para que os nossos presídios não vá 70, 75, 80% da sua totalidade é negra. A evasão escolar, em sua grande maioria, são pessoas negras. O analfabetismo são pessoas negras. Aí eu trago isso para dentro de uma escola, lido com os professores querendo fazer com que eles se tornem responsáveis ou são responsáveis. Não. O que a gente percebe é que a educação é a única forma que a gente vê claramente em condições de fazer enfrentamento a toda essa discriminação que a gente tem na nossa sociedade. Então a gente acredita que se os nossos parceiros, professores, nossos parceiros, nossas instituições igual o Bertel, que está de parabéns por ter essa preocupação de não nos convidar só na Semana da Consciência Negra, que é o mês de novembro. E isso demonstra o quanto a instituição está preocupada em, de fato, fazer uma educação antirracista. Entendeu? Então esse é o momento que a gente traz para vocês, só para que vocês façam uma reflexão sobre a temática. E qualquer coisa a gente está aqui. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Não precisa me propor, não. Essa é uma observação. Às vezes as pessoas têm resistência quando falam sobre essa lei. A questão é que eu sou. É só uma observação só. Às vezes as pessoas têm resistência quando falam sobre essa lei. As leis sempre existiram, principalmente aqui no Brasil, para favorecer também a coroa portuguesa. Lei para, por exemplo, para criar a faculdade pública, que foi criada exatamente para os descendentes, né, da elite portuguesa. Lei para criar uma lei específica para criar cotas. As pessoas falam muito sobre cotas para PCDs e para pretos. Mas cotas para brancos e filhos de brancos sempre houveram, principalmente na faculdade pública. Foi, se não me engano, em 1968, uma das cotas mais recentes da nossa Constituição mais recente, né? Nesse período de Getúlio Vargas. Enfim. E aí tiveram leis para favorecer o português e os descendentes de fenotipos brancos, e os descendentes de fenotipos pretos, como eu, e retintos. As leis foram para segregar. Por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Estadual foi criada para conter os pretos, para que eles não tentassem fazer a questão quando houve a questão da abolição da escravatura, não tentassem matar e se revoltar. Se o pessoal todo fosse preto fosse revoltar, fosse realmente querer vingança, a gente não estaria conversando hoje tranquilamente aqui. Enfim, o que acontece? Quando foi a abolição da escravatura, que eu gostei que ele falou de André Rebouça, a família toda dele era autodidata. Hoje a gente não vê uma herança, não vê resquício da família de André Rebouça. O pai dele era autodidata e os filhos dele todos inteligentes, ele casou com uma mulher preta. E André Rebouça, que era um engenheiro, teve que, na época dele, quando ele deu a ideia da abolição, não era dessa forma. Quando eles fizeram a reforma agrária, era para fazer com o povo preto, para hoje, com 140 anos de abolição da escravatura, quem estivesse lá produzindo nessas terras era para ser o povo preto. Quem está produzindo lá são os descendentes italianos que foram convidados para vir para cá. Lá em São Paulo, eu já visitei vários museus, o princípio amo. Tem museus que era para receber as pessoas que vinham sem teto, da Itália principalmente. E a gente vê que aquela terra nostra, eu acho maravilhoso, e a gente não vê aquela terra nostra dos pretos, né?
protagonista, né? A luta do expulso tentando sobreviver nos cortiços. Depois, quando, enfim, é uma história muito longa. Então, a lei sempre existiu para favorecer a coroa portuguesa, a gente favorecer o branco. A lei está chegando agora para favorecer a gente? Não, está só tentando trazer equidade. Resistência, né? 21 anos, fez agora dia 9. Como é que é seu nome maravilhoso? Prazer, Melisandre. Muito obrigada pelas suas contribuições. E falando agora sobre a questão da educação antirracista na escola. Pode passar, por favor? Sobre a LDB. Isso. Então, né, a nossa querida lei de diretrizes e bases da educação, né, no artigo 26A, ela fala que é obrigatório o uso da história afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e no ensino médio, em escolas públicas e privadas, ministrados especialmente em educação artística. Tem professor de educação artística aí? Literatura brasileira, tem aí? História brasileira? Não é dia? Não. Maravilha, o professor está ali. Então, está dizendo ministrado especialmente. Isso não quer dizer que as outras disciplinas o professor não tem que trabalhar. E para falar sobre essa questão dessa atuação na escola, eu quero convidar a Fátima, ela como psicopedagoga, para dizer aqui como que a gente pode dar início a esse trabalho. Lembrando também, gente, que às vezes a pessoa pensa assim, eu nunca trabalhei isso. Trabalha sim. Conforme a Fátima for falando algumas coisas ali, vocês vão ver que trabalham sim. Talvez não houve aquela coisa de fazer no plano de aula de forma específica, mas, digamos assim, uma situação que de repente você vê que uma criança negra está sendo desprestigiada em relação a outra, quando você faz uma intervenção ali, você está trabalhando a lei, tá? Só para, conforme o Jorge falou, não ficar com aquele sentimento assim, caraca, que professor sou eu, porque infelizmente a nossa cultura joga tudo para cima do professor. E tem pessoas que vestem essa carapuça. Não, a gente não tem que vestir essa carapuça não, porque cada um tem a sua responsabilidade e não é assim, veio o pessoal lá hoje falando que tudo que eu fazia, eu deixei de fazer errado. Não, não é isso. A escola está vendo que é importante ter essa questão trabalhada, digamos assim, de uma forma mais organizada e, conforme o Jorge falou, não deixar só para o 20 de novembro, mas possivelmente já iniciar o ano com essa pegada, tá bom? Então, Fátima, por favor.